Bom dia a todas e a todos. Consoante o edital de convocação da Comissão de Tributação, ficaram convocados os senhores deputados Chicão Bulhões, vice-presidente dessa comissão, Marta Rocha, Bruno Dauari, Rosenberg Reis, Alexandre Knoploch e Gustavo Tutuca, membros efetivos da comissão. E os senhores deputados Zeidan, Renan Ferreirinha, Chico Machado, Marco Velho, Renato Zaca, Marcelo Cabeleireiro e Valdec Carneiro, membros suplentes da comissão, para que participassem da terceira audiência pública, que está sendo realizada em 1º de dezembro de 2020, terça-feira, às 10 horas da manhã, por meio da plataforma digital Zoom, consoante edital e ato publicado no Diário Oficial, para discutirmos o projeto de lei complementar 28 de 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem 45 de 2020, que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro, constituídos ou não, relativos ao ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020, com redução de penalidades legais e acréscimos moratórios, de acordo com o convênio ICMS 87/20 e suas 42 emendas de plenário. Então, esse é o objeto da nossa audiência pública. Eu gostaria dos senhores representantes do governo, né, que atentasse aqui nas questões que eu já vou levantar. Por favor, vamos cortar o som, vai passar a falar na hora que cada um for chamado. Senão a gente entra com som paralelo, eu paro para escutar quem está falando. Este programa é um projeto do Poder Executivo que foi intitulado Programa Especial de Parcelamento, PEP-ICMS, que deriva do convênio ICMS 87 de 2 de setembro de 2020. Queria lembrar a todas e todos que nós estamos em regime de recuperação fiscal, por via de consequência, não podemos fazer nenhum PEP, nenhum refis, nem nada similar, a não ser que estejamos autorizados por um convênio CONFAS, como este, o ICMS 87 e 20. Por via de consequência, entendo eu que, se ficarmos restritos ao que diz o ICMS, ao convênio ICMS 87 de 20, estaremos cumprindo legalmente todos os parâmetros necessários, né, para não termos nenhum tipo de problema com o regime de recuperação fiscal. Eu queria lembrar que o convênio ICMS 87 de 20 tem como ementa: autoriza o Estado do Rio de Janeiro a instituir programa especial de parcelamento de créditos tributários com redução de penalidades e acréscimos moratórios nas hipóteses que especifica. E, na sua cláusula quinta, ele diz: legislação do Estado do Rio de Janeiro poderá dispor sobre 1. O valor mínimo de cada parcela. 2. A redução do valor dos honorários advocatícios.
3. O tratamento a ser dispensado na liquidação antecipada das parcelas. 4. As hipóteses e limite de utilização de créditos tributários ou créditos líquidos e certos para o pagamento de parcelamento. 5. Outras condições para a concessão dos benefícios tratados neste convênio. Então, quero dizer que tudo que pode fazer na lei complementar, o Estado do Rio de Janeiro está na sua cláusula 5ª. No restante, ele tem que cumprir literalmente o que determina o convênio ICMS 87 de 20. Bom, dito isso, tem 5 questões que eu vou colocar que se originam das 42 emendas, deputado Márcio Pacheco. Dando bom dia, saudando a presença de Vossa Excelência. Bom dia, deputado. Não são dúvidas minhas, são dúvidas que eu sintetizei através das 42 emendas. Então, queria que a nossa representante da Fazenda, a doutora Priscila Sacalém, que é a nossa douta Procuradoria, presente aqui através das doutoras Cláudia e a doutora Natália, e o só. Né? O que você faz para ouvir? Eliomar Coelho, tira seu som, por favor. Obrigado. A primeira questão é o seguinte: tem um conjunto de emendas que, lendo o título do convênio, está escrito que é créditos tributários. Então, você pode parcelar créditos tributários e dar até 90% de redução nas multas e juros moratórios. Então, baseado nisso, muitos parlamentares adicionaram, além dos créditos de ICMS, os créditos de IPVA e ITD. Então, eu desejaria que tanto a Secretaria de Fazenda, na sua fala, e a nossa Procuradoria, respondesse se isto é possível. A minha resposta eu sei. O convênio é convênio ICMS 87 de 20, não é convênio de crédito tributário. Mas eu quero a resposta porque a dúvida é geral. Muitas emendas e justas emendas sobre isso, principalmente no que tange o IPVA. A segunda questão, que, no meu entendimento, a cláusula 5ª veda, mas eu estou falando aqui como engenheiro, presidente da Comissão de Tributação e com experiência na área, não estou falando aqui como ilustres tributaristas nem advogados. É um conjunto de emendas que veio, a grande maioria, como sugestão da iniciativa privada, isto é, das pessoas que têm créditos a pagar. Por que não se faz o encontro de contas entre os créditos a pagar com os precatórios a receber? Essa é a segunda linha de questões que estão nas emendas. Muitas emendas sobre isso. Terceiro, por que, se o convênio não exclui os créditos de substituição tributária, por que no artigo 1º do projeto de lei complementar foi excluído os créditos de substituição tributária? Aqui entre vírgula, no artigo 1º. Fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, vírgula, excetuados relativos à substituição tributária, de acordo com o disposto do convênio ICMS 87. O convênio ICMS não está dizendo nada sobre isso. Então, é a terceira linha de questões. A quarta diz respeito ao convênio ICMS 76 de 2020, que nós temos 2 emendas internalizando esse convênio. Uma de minha autoria e, logo a seguir, uma de autoria do deputado Bruno Dauari.
A cláusula primeira do convênio ICMS 76 diz que é possível anistiar multa punitiva entre 1º de março de 2020 e 30 de julho de 2020. Então, nós queremos saber se, neste período, esse parcelamento de créditos, esse conjunto de punitivo entre 1º de março e 30 de julho, será dispensada, será anistiada a multa. E, finalmente, aí especificamente para a Secretaria de Fazenda, ou a Casa Civil, ou a Secretaria de Planejamento, se é possível, já que na justificativa não tem, se estimar um valor de arrecadação para 2021. Então, sintetizei as 5 questões que levanta o Parlamento Fluminense, através das emendas, das discussões e das conversas que nós já tivemos. Porque isso vai ajudar muito, essas explicações, aos pareceristas, ao deputado Márcio Pacheco, que está aqui, que é o presidente da CCJ, que vai dar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, e a mim mesmo, que também vou dar parecer, se for o caso, pela Comissão de Tributação, ou, não importa, se delegar a outro. Então, começaria, né, eu vou primeiro ouvir o Executivo, para depois ouvir a sociedade organizada que está aqui. Então, queria começar primeiro ouvindo a origem do projeto, que é a Secretaria de Fazenda. Queria ouvir a doutora Priscila Sacalém. A organização vai ser o seguinte: eu vou tentar aqui dar 10 minutos para a doutora Priscila, 10 minutos para a Procuradoria, e depois, para as perguntas que não forem respondidas, 5 minutos para cada um. Por favor, doutora Priscila, saudando o deputado Eliomar Coelho, que também está entre nós. A palavra é sua. Bom dia, deputado, presidente, a quem cumprimento e estendo o cumprimento a todos os parlamentares presentes, e bom dia também a todos os colegas representantes da sociedade civil organizada e do Poder Executivo aqui presentes. Deputado, em primeiro lugar, já me desculpo em nome do secretário de Fazenda, que foi acometido pelo vírus da Covid e por isso não pôde estar presente nessa audiência pública. E gostaria de iniciar minha fala aqui para a gente fazer uma reflexão, em primeiro lugar, sobre o que significa um refis, ainda mais num ano de pandemia, né? Nós assumimos a Secretaria de Fazenda, o secretário Guilherme assumiu a Secretaria de Fazenda no dia 29 de maio, e nós estamos muito felizes com os esforços que nós fizemos ao longo desse ano em parceria com o governo do Estado e também com o Parlamento, onde a gente conseguiu angariar recursos e garantir, por exemplo, o 13º da nossa folha de pagamentos do Estado. E a gente está enxergando, nós, a Secretaria de Fazenda, esse refis como um esforço de final de ano para ingresso de recursos no Caixa do Estado. Então, sempre que a gente fala em refis, a gente, além de falar em regularidade tributária para o contribuinte, por óbvio, a gente também está falando de ingresso de recursos no Caixa do Estado, um Estado que está passando por um regime de recuperação fiscal e vai precisar observar algumas regras da Lei Complementar 159, algumas regras que estão no seu plano de recuperação, para a gente não ser excluído do regime de recuperação fiscal. Todos nós acompanhamos aí a discussão que tivemos nos últimos meses, onde o Estado do Rio de Janeiro ganhou até o mês de março para saber se vai continuar no regime de recuperação fiscal. Então, nesse momento, todo esforço, todo cuidado é pouco. E estamos aqui também para, então, esclarecer essas questões que o deputado colocou, muito bem pontuadas. Nós já tínhamos nos organizado para falar sobre algumas delas, deputado Luiz Paulo. Então, a gente vai começar falando sobre o conjunto de emendas que o senhor mencionou, que trazem o IPVA e o ITD. E quanto a esse assunto, é uma medida louvável, nós entendemos
a preocupação do parlamento em trazer nesse ano de tanta dificuldade financeira para o particular, também a anistia, o refis, né, na verdade, o parcelamento, o programa de parcelamento especial para o IPVA e o ITD, o ponto aqui é o seguinte, na Lei Complementar 159, que trata do regime de recuperação fiscal, fica muito claro para o Estado que aderir ao regime que ele não pode conceder benefício fiscal, ele não pode ter renúncia tributária, à exceção daquelas previstas na linha G do artigo 155, do parágrafo 2º do artigo 155 do CTN. E isso, deputado e demais presentes, a gente está falando só do ICMS. E o convênio Confaz, ele também só fala de ICMS. Então, a gente tem uma exceção única para renúncia no regime de recuperação fiscal e, infelizmente, essa exceção não abarca outros tributos estaduais que não sejam o ICMS. Então, infelizmente, se a gente aprova as emendas, o conjunto de emendas que versa sobre IPVA e ITD, nós corremos o risco de sermos excluídos do regime de recuperação fiscal. Tá? No que diz respeito aos créditos, nós somos muito sabedouros que isso é uma demanda do mercado. Todos que estão hoje militando, né, no direito tributário, como eu, sabemos também que os contribuintes eles estão com muitos problemas de acúmulo de créditos, mas temos um problema diante desse cenário, né? Em primeiro lugar, deputado, eu queria dividir aqui a minha fala de precatório e de direito creditório transitado em julgado. São dois tipos de crédito absolutamente distintos e que trazem consequências distintas para o Caixa do Estado. Então, falando em precatório, de fato, não há nenhuma vedação no Convênio 87, nenhuma vedação legal para que os precatórios sejam incluídos como encontro de contas nesse refis. O único ponto que a gente queria chamar a atenção é o seguinte: quando a gente tem um precatório quitando um débito de ICMS, é importante a gente falar do Caixa do Estado também, porque quando o precatório ele é utilizado para quitar um débito, temos que lembrar que esse dinheiro deixa de ingressar nos cofres do Estado e nós, o Estado, temos muitos compromissos com o ingresso de receita de ICMS, como, por exemplo, a gente tem que passar 25% para os municípios e também temos que alocar recursos recebidos através de ICMS em diversos fundos. A gente tem várias despesas vinculadas, como, por exemplo, o Fundeb. Então, o que a gente traz aqui para a reflexão do parlamento é que, se a gente não fixar um limite para ser utilizado como precatório e tendo, com certeza, né, tendo a exigência de que uma parte desse débito tem que ser paga em dinheiro, o Estado vai tirar dinheiro do caixa para pagar os municípios e as receitas vinculadas. Nós estamos estimando esse percentual em aproximadamente 40%. Então, aproximadamente 40% das receitas que entrarem de ICMS com precatório, a gente vai ter que tirar dinheiro do caixa, e é por isso que a gente pugna que, ao menos, esse percentual seja destinado no parcelamento ao pagamento em dinheiro. Lembrando que, na minuta que nós enviamos, esses 40% que o contribuinte teria que pagar em dinheiro podem ser objeto de parcelamento, não precisam ser pagos à vista. Tá? No que diz respeito ao direito creditório transitado em julgado, não há autorização no convênio para a utilização dele. E mais do que isso, senhores, trata-se de um valor inestimável para o Estado. O Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria do Estado, não tem como mapear, né, quais são as sentenças que estão transitando em julgado ou que já transitaram em julgado para que esses valores possam ser utilizados para quitar débitos de ICMS. E por que isso acontece? Porque existe uma liturgia, existe um fluxo para que esses direitos creditórios contra a Fazenda Pública transitados em julgados, contra o Estado do Rio de Janeiro, transitados em julgados, sejam inseridos em uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento é o precatório. Então, a gente está falando aqui de um momento anterior à formação do precatório, um momento que nós não temos como estimar de quanto vai ser esse impacto. E, no final do dia,
através de uma análise perfunctória desse assunto, dessa sugestão de direito creditório transitado em julgado e do cenário que a gente se encontra hoje, a gente ousa dizer que, de repente, a gente pode tirar dinheiro do bolso para fazer um refis no Estado se todos os contribuintes resolverem utilizar direito creditório transitado em julgado. Tá? Com relação a esse assunto, então, há risco de violação do regime de recuperação fiscal, porque, para quem não sabe, quando o Estado do Rio de Janeiro ele concede uma renúncia fiscal, uma renúncia de receita, ele precisa, se não tiver amparado em convênio com o FAS, que é a única exceção que a Lei Complementar 159 trouxe, ele precisa apresentar para o Conselho de Recuperação Fiscal medidas compensatórias. Ora, como apresentaremos medidas compensatórias de um valor que a gente nem sabe do que se trata? Né? Não sabe nem estimar. O precatório é um valor estimado. É publicado uma lista, é publicado uma previsão de pagamento, os contribuintes, os detentores, né, desculpa, desses direitos creditórios, que são os precatórios, sabem até quando vão receber, quando fazem uma conta com o orçamento do Estado. Ainda com relação ao precatório, queria chamar a atenção para mais um ponto, é que, se possível, para esse precatório virar dinheiro no caixa do Estado, para a gente atingir essa meta que a gente tem hoje de dinheiro no caixa do Estado e regularidade fiscal do contribuinte, é muito importante que esse precatório seja gerado a partir de 2017. O doutor Fabrício, que vai falar depois de mim, tem mais elementos técnicos, porque isso trata de um acordo que a gente fez com o Tribunal de Justiça, o Estado do Rio de Janeiro fez com o Tribunal de Justiça do Estado, mas basicamente é o seguinte: todo mês nós destinamos um percentual da receita corrente líquida do Estado do Rio de Janeiro para o Tribunal de Justiça, para que estes valores sejam objeto de quitação dos precatórios que estão em atraso. E quais são esses precatórios em atraso? Aqueles a partir de 2017. Então, qual é a dinâmica? A gente compensa, né, o contribuinte compensa o ICMS com precatório, o Estado informa para o Tribunal de Justiça que aquele precatório de número XYZ já foi objeto de compensação e, nesse sentido, a gente consegue não pagar aquele precatório, ou seja, necessariamente tem um impacto direto no caixa do Estado. Então, também pugnamos pela inclusão dessa limitação de 2017. Tá? O terceiro assunto, com relação à substituição tributária, o motivo da substituição tributária é muito simples. É que é uma questão de sujeito passivo do crédito tributário, né? A substituição tributária é uma modalidade que elege um contribuinte para que ele apenas efetue o recolhimento daquele tributo. É uma técnica de tributação. Não necessariamente se transfere a sujeição passiva para quem deveria pagar. Então, infelizmente, a gente tem um problema técnico de incluir a substituição tributária no refis, em razão do que o sujeito passivo da obrigação tributária não é o responsável tributário, ele é apenas o detentor da obrigação de efetuar o repasse daquele tributo para os cofres do Estado. Com relação à multa punitiva, esse período aí, deputado, que a gente incluiu no convênio, que o CONFAS votou e aprovou, é porque, para este ano de 2020, nós estávamos na calamidade pública e com relação à pandemia, então o período ficou compreendido aí na calamidade pública do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, com relação a estimar o valor de arrecadação para 2021, nós não temos, nem temos como fazer essa conta hoje, simplesmente em razão de tudo que eu falei até aqui, que vai depender diretamente de qual vai ser a decisão do parlamento, que, obviamente, tem a palavra final com relação ao refis, mas nós não conseguimos estimar o valor de receita que vai ingressar no nosso cofre, se a gente não sabe, por exemplo, se a gente vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar os 25% do município, por exemplo. Tá certo? Então, essas eram as nossas considerações com relação às perguntas que o deputado fez. Deixa eu checar aqui nas minhas anotações se tem mais algum assunto que nós havíamos combinado. Deputado, temos mais um tema que é com relação aos depósitos judiciais, tá? Existe uma emenda que fala sobre os depósitos judiciais, que é a modificativa 24 para retirada do inciso 2 do artigo a que ela faz alusão.
Nesse ponto, é muito importante a gente esclarecer que o contribuinte, quando ele adere ao refis, ao parcelamento especial ou a qualquer tipo de anistia que venha por convênio, pelo Código Tributário Nacional, o parcelamento ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, ele não extingue a obrigação tributária. Então, nesse sentido, a gente está defendendo o seguinte: o contribuinte, quando adere a um parcelamento, se ele tem um depósito judicial, aquele processo em que está aquele depósito judicial, ele vai ficar quietinho, aguardando o contribuinte efetuar a quitação do seu parcelamento. Só ao final da quitação, ele vai ter a autorização para levantar aquele depósito que ele fez. Ora, se diferente fosse, quando ele adere ao refis com todos os seus débitos tributários, não só aquele objeto do depósito judicial, ele utiliza aquele depósito judicial e ele nunca mais paga a parcela. O Estado, então, perde aquele depósito judicial, que era um direito que seria líquido e certo para ele levantar, caso ao final da discussão aquele crédito tributário fosse decidido em favor da Fazenda Pública, e o Estado também não consegue alcançar, não consegue lograr êxito na arrecadação daqueles demais valores que o contribuinte colocou no parcelamento. Então, eram essas as considerações da Secretaria de Fazenda, e também, deputado, queria destacar aqui as emendas que foram apresentadas pelo Parlamento, que versam sobre a transparência, reforçando o compromisso da Secretaria de Fazenda com o Parlamento e com toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, de que nós estamos aqui para também apoiar a transparência, a informação sobre qualquer dado que não seja violação de sigilo fiscal do contribuinte, para que a gente possa contribuir para esse debate republicano e democrático. Muito obrigada. Agradeço a doutora Priscila e vou perguntar aqui à nossa procuradoria, quem começa lá na procuradoria, se é a doutora Natália, o doutor Fabrício. Deputado, doutor Fabrício falando, eu vou falar pela procuradoria. Pois não, doutor Fabrício, a palavra é sua, registrando a presença aqui do doutor Nicola, nosso secretário da Casa Civil. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui numa atitude democrática e dialógica, discutindo um projeto muito importante para o Estado do Rio de Janeiro e para todos os estados. É um projeto de refis que, mais uma vez, vem em linha com o convênio ICMS, né? O deputado Luiz Paulo sempre fala que não é tributarista, mas ele é um grande tributarista, de forma que todas as questões levantadas por ele são questões extremamente pertinentes, né? Lembrando que há duas premissas nessa conversa, premissas já levantadas tanto pela minha colega Priscila, da Fazenda, quanto pelo deputado Luiz Paulo. A primeira premissa é que, depois do convênio 190, da Lei Complementar 160, as remissões e as anistias, ou seja, o refis, ele tem de ter como parâmetro um convênio, né? De forma que a legislação que está trazendo esse refis para o Estado, apesar de alguns problemas operacionais, ela, em linhas gerais, internaliza esse convênio, e aqui no Rio de Janeiro a internalização tem de ser feita por lei, né? E não pode ir além desse convênio. E a outra premissa, que é extremamente importante, é a Lei Complementar 159, ou seja, nós estamos vivendo um regime de recuperação fiscal, nós estamos com pleito junto à Secretaria do Tesouro Nacional de revigorar esse regime por mais um período. E, além disso, e talvez mais importante do que isso, é que o Estado do Rio de Janeiro está reagindo, está apresentando melhoras fiscais, né? O que vai ao encontro do ansejo do Tesouro Nacional de renovar o nosso regime. Feitas essas considerações, todas as minhas observações vão ser feitas nesse contexto, ou seja, um contexto em que há um convênio e um contexto em que há uma recuperação fiscal da qual nós não podemos fugir,
e da qual nós fizemos um plano de recuperação fiscal para entrar, e agora teremos de mostrar não só um novo plano de recuperação fiscal, mas o compliance, ou seja, o compromisso com o plano de recuperação fiscal anterior, né? Feitas essas considerações, eu vou primeiro endereçar as questões do Dr. Luiz Paulo, que a Priscila bem alinhavou. Em relação a ITD e IPVA, eu acho louvável a iniciativa, eu acho importante, mas, infelizmente, nós não temos como aceitar, por dois motivos. Primeiro, e os motivos são as premissas. Primeiro, porque vai além do convênio, ou seja, não há uma autorização expressa do convênio. E segundo, porque nós não temos como oferecer contrapartidas. Eu lembro que essa discussão, e ainda além do que a Priscila falou, eu lembro que essa discussão também foi trazida à baila na época da Lei Complementar 182, de 2018. Mesma coisa, mesmo problema, mesma ausência de previsão em convênio. Nós insistimos, enfim, tentamos, e nós estamos submetidos a um conselho de supervisão. Esse conselho de supervisão nos avisou, olha, se fizerem, a gente vai avisar ao ministro da Fazenda e nós teremos um problema. Na época era ministro da Fazenda. Então, apesar de da gente reconhecer que é uma medida elevada, infelizmente, legalmente e economicamente, nós não podemos aceitar, tem um risco muito grande ou uma certeza muito grande de que o Rio de Janeiro seria excluído do regime de recuperação fiscal, infelizmente, o que, obviamente, seria uma tragédia social muito grande para o Estado. A questão dos precatórios. Na questão dos precatórios, eu queria novamente bater na tecla dos direitos creditórios. A questão dos direitos creditórios, só para vocês entenderem, sentenças judiciais, o sistema de precatório ele existe por um motivo. Ele existe justamente para dar certeza e segurança para as decisões judiciais, para a miríade de decisões judiciais que existem. E mais do que isso, para dar certeza e segurança nas contas públicas, né? Então, nós temos de fazer anexos de LDO com os valores devidos de precatório, nós temos de informar o Tesouro Nacional, a questão do precatório ela entra na nossa despesa primária, de forma que, se nós aceitarmos qualquer tipo de direito creditório, além de ser inconstitucional, além de violar diretamente o convênio, além de ser terrível e ter um risco real e efetivo para a gente sair do regime de recuperação fiscal, porque vai diminuir drasticamente a nossa arrecadação própria, o nosso fluxo de caixa, que foi previsto, lembrando, em 2017, 2018, quando nós apresentamos o nosso plano, tá? Nós geraríamos uma incerteza no ano que vem e nos demais exercícios muito grande. Por quê? Porque nós não teríamos, nem nós, nem o Parlamento do Rio de Janeiro, teríamos como prever qual seria a nossa dívida consolidada em relação a débitos judiciais. Porque toda hora sai uma decisão judicial, toda hora sai uma decisão judicial transitada em julgado, cairia por terra o nosso acordo que nós temos hoje com o Tribunal de Justiça, cairia por terra toda a sistemática nova constitucional que está sendo imposta para os estados adimplirem as dívidas oriundas do Poder Judiciário. Ou seja, é algo que seria ruim para todo mundo, seria ruim para o Parlamento, uma vez que ele não poderia fiscalizar através da LDO e dos mecanismos próprios, seria ruim para o Executivo, uma vez que ele também não teria essa previsibilidade, e seria extremamente ruim para o Poder Judiciário, tendo em vista que ele não teria a efetividade das suas decisões traduzidas no precatório judicial. De forma que a medida constitucional do precatório judicial ela existe por um motivo, ela existe por um controle e ela existe para fazer valer as decisões judiciais com características de certeza e segurança. O corte de 2017 realmente é muito importante. Nós fizemos um acordo com o Tribunal de Justiça e, nesse acordo, prevê uma transferência, né, de uma parcela da nossa receita corrente líquida e, se nós fizermos esse corte em 2017, nós iríamos registrar um ganho
potencial de até R$ 1 bilhão. Então, em relação às finanças públicas, caso haja a previsão de precatório, que ela seja feita de duas formas. A primeira forma é que ela seja feita através de um percentual em dinheiro que cubra as transferências, como bem pontuou a Priscila. Salvo o contrário, nós iremos pagar dívida e teremos que tirar despesas, receitas próprias de ICMS para transferência para os municípios e demais fundos, como Fundeb, como FECAM, como Fundo de Saúde. Então, nós teríamos um problema sério, um problema que já foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado em refis anterior que se usou o precatório. Além disso, os outros pontos me parecem que foram muito bem tratados pela Priscila, e em linha com as duas premissas que foram levantadas, eu queria, deputado, levantar mais algumas questões que, de certa forma, estão desalinhadas com o convênio. A primeira delas é a emenda supressiva número 9, que trata da renúncia e da desistência de ações judiciais. Tá? Essa daí, ela vai violar toda a lógica do convênio e, principalmente, vai violar o caput da cláusula terceira. Por quê? E aí também é um problema lógico, tendo em vista que se o contribuinte aderiu ao refis, não faz sentido ele manter alguma tese tributária em relação àquele mesmo valor. Né? Há uma confissão de débito e uma confissão irretratável, logo, todos os refis até hoje, sem exceção, sejam eles estaduais ou federais, eles prevêem essa renúncia ou essa desistência, principalmente a renúncia do direito material em relação às ações judiciais. Né? O segundo ponto, que é um ponto muito importante, diz respeito à emenda aditiva 1736. Né? Elas afetam tributo, afetam imposto diretamente a finalidade específica, o que viola o artigo 167 da Constituição, e em relação a essas duas, nós teríamos um problema de inconstitucionalidade. Né? A outra questão, que também foi levantada pela Priscila, é em relação à emenda modificativa número 24. O convênio ele prevê 2 incisos em relação à questão de restituição de valores depositados em garantia de juízo. A gente mantém um e retira o outro através dessa emenda modificativa, né? O que violaria o espírito do convênio, e por conta disso haveria uma disfuncionalidade entre essa emenda e o próprio convênio. Não teria nenhum problema em aceitar essa emenda se nós aceitássemos também a emenda aditiva número 2, que é uma emenda mais ampla e que abrange também esse tema. E, por fim, eu gostaria de fazer uma colocação em relação à emenda aditiva número 42. A emenda aditiva número 42 retira as empresas vinculadas ao Simples. Né? Não há essa limitação, deputado, no convênio, né? Especificamente na cláusula 6ª do inciso 4º, né? De forma que nós teríamos um discrimen ilegítimo e teríamos um problema em relação a isso. E eu gostaria, assim, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, de parabenizar o Parlamento, parabenizar novamente o deputado Luiz Paulo. As emendas que foram apresentadas, tirando esses pequenos detalhes, a maior parte deles, eu diria que 90% ou mais do que isso, já apontados pelo próprio deputado Luiz Paulo, já foram objeto de verificação. O Parlamento foi extremamente rigoroso. As emendas, apesar de um número vultoso, foram emendas extremamente significativas e emendas que fazem sentido em relação ao projeto em si. E nós, infelizmente, temos 2 limites: o limite do convênio e o limite da recuperação fiscal. Eram essas as questões que a Procuradoria queria levantar no momento, e nós vamos ficar aqui, nós 3, o time completo, aguardando aí demais colocações. Muito obrigado.
Eu estava com o som fechado. Eu agradeço a participação da Procuradoria. Deputado, seu microfone está desligado. Não, já liguei. Agora o telefone está ligado. Eu agradeço a participação da nossa Procuradoria, através do doutor Fabrício, e vou perguntar ao doutor Nicola Moreira Mitione, secretário da Casa Civil, se quer fazer também alguma observação, quer seja sobre o projeto, quer seja sobre as emendas, para depois abrir para a sociedade organizada, segundo o roteiro que eu aqui estabeleci. Deputado Luiz Paulo, bom dia. Desculpe pelo atraso na entrada na reunião. Estava conversando com o BNDES sobre o SEDAI, tema importante de cara ao Estado também. Estamos na reta final aí, então uma reunião de meia hora acabou se estendendo por 50 minutos. Minhas escusas aí pelo atraso e por não ter acompanhado sua fala inicial e a fala inicial da Priscila pela Cefaz. Bom, o projeto apresentado pelo Executivo, a gente entende, deputado, que ele deverá sofrer algumas das emendas já apresentadas pelos deputados estaduais. Priscila e Fabrício já comentaram. Dentro da lógica do processo legislativo, a Casa Civil tem um papel de mediação e análise técnica dessas medidas. A análise vai além de aspectos exclusivamente fiscais. A gente, quando um projeto ele volta para a sanção ou veto do governador, ele passa previamente por análise de diversas secretarias, no que diz respeito a questões que envolvem, para além de aspectos jurídicos, questões fiscais, nesse caso, enfim, e questões de recuperação. Nós, obviamente, ratificando as palavras do doutor Fabrício, temos limites, sim, no regime de recuperação fiscal. Precisaremos entender, deputado Luiz Paulo, que lei virá da Assembleia e que alterações serão feitas para verificar se essas alterações poderão ou não, e entendo que muitas delas poderão ser úteis, sim, a um maior esforço de recuperação de ativos do Estado do Rio de Janeiro. Como bem colocou a Priscila, alguns números ainda são desconhecidos em função dos instrumentos que poderão ser ou não utilizados na minuta final, se aprovada pelo Parlamento. Mas, particularmente em relação à limitação do convênio, a gente tem que estudar com muito rigor para não entender que o Parlamento e o Executivo vá ser tão somente um replicador do convênio. Nós temos que analisar com maior profundidade e a máxima possível de que modo a gente pode aumentar a arrecadação do Estado sem desrespeito ao convênio, e esse é o limite que a Casa Civil fará para a deliberação do governador, junto com o Parlamento, ou seja, naquilo que o convênio não veda, naquilo que não possa ser considerado afronta ao regime de recuperação, usar o máximo dos instrumentos e das possibilidades para que a arrecadação possa ser maximizada ao longo do período de vigência do refis. O respeito ao regime de recuperação é absoluto, óbvio, né? E vamos interpretar as alterações de acordo com essa premissa, né? E, em relação à transparência, deputado Luiz Paulo, toda e qualquer medida de transparência ela é sempre bem-vinda. Há um dispositivo específico na mensagem encaminhada no sentido de necessidade de regulamentação da medida de maneira conjunta pela PGE, Casa Civil e Fazenda, e assim o faremos respeitando as medidas alteradas pelo Parlamento, principalmente no que diga à transparência, né? Não há espaço para qualquer adoção de solução ou recebimento de compensações, pelos instrumentos que forem, sem que os dados fiquem totalmente transparentes para o cidadão, para a Assembleia Legislativa e para todo o usuário do sistema. Então, aqui a minha fala, deputado Luiz Paulo, é de aguardar a proposta que virá do Parlamento, tentar esgotar ao máximo as possibilidades com respeito ao regime de recuperação, tentando absorver aquilo que o convênio permite, uma maximização de ingressos de recursos. Nós temos uma LOA que prevê um déficit de 20 bilhões no ano de 2021. Nós precisamos ter instrumentos que aumentem a arrecadação para que esse gap de déficit possa ser ao máximo reduzido.
é uma LOA, deputado, que ela foi extremamente conservadora, sem considerar alguns instrumentos que, por certo, ocorrerão no ano de 2021, mas a utilização desses instrumentos, eles possibilitarão essa redução desse gap para que a gente termine o ano de 2021, como estamos terminando agora 2020, com um equilíbrio e pagamento das contas e do funcionalismo dentro das datas necessárias, né? Eu fico à disposição para o debate, mas me reservo, deputado, a não entrar em questões técnicas específicas de cada emenda, primeiro pelas equipes técnicas da Cefaz, nas suas competências e IPGE já terem feito, e segundo, porque eu vou precisar me preservar em relação à análise de algumas delas, quando da efetiva chegada delas para a sanção, veto parcial do governador. Obrigado, doutor Nicola. A intenção do parlamento também é muito similar, de maximizar a arrecadação das nossas receitas. Tanto é que já produzimos emenda no tempo hábil, a LOA de 2020, com previsão, inclusive, de entrada de receita de valores em relação a essa lei, essa futura lei complementar. E também eu não solicitei análise aqui de 42 emendas, até porque essa competência específica é nossa, principalmente do deputado Márcio Pacheco na Comissão de Constituição e Justiça. Eu só dei as linhas das grandes dúvidas que se tinha nascida dessas emendas, para que fosse esclarecida pelo Poder Executivo. Agora nós vamos ouvir 3 representantes da sociedade, aí eu vou começar a alternar, né, entre representante do Executivo, do Legislativo e a própria sociedade. Na ordem, Firjan. Quem fala pela Firjan? Marcelo Caiuca e Rodrigo Faria. Quem é que abre? Presidente, bom dia a todos. Eu queria fazer um breve pronunciamento aqui, depois passar a palavra para o doutor Rodrigo, nosso representante também. Na realidade, esse ano de 2020 é um ano bastante atípico, né? Ele trouxe enormes desafios para todos nós, para todas as empresas, né? A pandemia causada pelo coronavírus, né, gerou severos prejuízos e dificuldades para todos os contribuintes. A Firjan reconhece o enorme esforço que essa Casa Legislativa, desde a chegada da pandemia, ela vem fazendo para minimizar esses efeitos, né, e para garantir os ajustes necessários para que os contribuintes conseguissem passar de maneira mais tranquila possível pela crise. O momento agora é de olharmos mais para frente, em pensar na retomada da economia, e para isso é fundamental que nós tenhamos o passado resolvido, né? A aprovação desse projeto de lei complementar, ele vai permitir que as indústrias e demais empresas resolvam pendências do passado e sigam em frente na geração de emprego e renda para o nosso Estado. O esforço não é pequeno e, para isso, a gente entende ser fundamental que a Alerj aprove o projeto enviado pelo Executivo com algumas modificações, com a possibilidade da compensação dos débitos com precatório e, principalmente, com a utilização do saldo credor acumulado do ICMS. Eu queria lembrar que essa utilização do saldo credor acumulado do ICMS é um direito constitucional dos contribuintes, que advém até do princípio da não cumulatividade. E sua inobservância tira a competitividade da indústria do nosso Estado e também afugenta os investidores daqui do Estado do Rio de Janeiro. Essa colocação que eu gostaria de fazer e passar a palavra para o doutor Rodrigo, por favor. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo Caiuca. De imediato, passamos para o doutor Rodrigo Pinho. Por favor, doutor. Bom dia, deputado.
Sendo bem sucinto aqui nas nossas colocações, e aí seguindo o que o Marcelo Carioca já falou, uma das nossas grandes preocupações é a possibilidade de inclusão nesse parcelamento do crédito acumulado de ICMS. Existe uma previsão no convênio, na cláusula 5ª, inciso 4º do convênio, tem essa previsão da possibilidade de utilização de crédito de ICMS. E aí, como o Marcelo Carioca bem lembrou, o crédito acumulado é um direito da empresa, né? Em razão do princípio da não cumulatividade. E um direito da empresa, as empresas que têm crédito ICMS, elas botam isso é um ativo das empresas, né? Só que as empresas de auditoria, o Rio de Janeiro tem enfrentado um problema muito grande, porque como a gente não tem uma previsão de recuperabilidade desse crédito de ICMS, muitas das empresas de auditoria questionam as empresas da necessidade ou não de baixar esse crédito para resultado. Então, a possibilidade de utilização de crédito acumulado, é óbvio que esse projeto de lei não resolveria todo o problema, mas ele sinaliza que o Estado do Rio de Janeiro tem pelo menos uma previsibilidade dessa recuperação. E essa previsibilidade afeta, sem dúvida nenhuma, a decisão da empresa em se instalar no Estado do Rio de Janeiro. Aqui na FIGEA, a gente teve algumas reuniões já esse ano de empresas definindo onde vão implementar a sua planta fabril e discutindo se o Estado do Rio de Janeiro vai ou não conceder, devolver, né, o crédito de ICMS acumulado, porque se assim não fizer, essas empresas não vêm para o Rio de Janeiro, elas vão para outros estados que assim o fazem. Então, garantir a liquidez do crédito de ICMS, do saldo credor de ICMS, é fundamental para a retomada da economia e melhora a competitividade do Estado. Vai lembrar que o decreto 46668 de 2019, ele já prevê essa possibilidade de compensação, de utilização do crédito acumulado de ICMS para pagamento de débitos inscritos ou não em dívida ativa, mas ainda não foi dada efetividade a esse decreto. Então, ainda que não se permita a utilização do crédito para pagamento integral do débito, seria fundamental que pelo menos houvesse a previsão de parte do débito, ou parte do débito que tivesse inscrito em dívida ativa, que parte dele tivesse que ser pago em dinheiro e, na pior das hipóteses, que uma parte pudesse ser pago com o saldo credor de ICMS de terceiros. E a gente não tem dúvida de que isso é fundamental para a competitividade do Estado do Rio de Janeiro e que isso influencia na decisão das empresas de se instalarem aqui no Estado. Um outro ponto que é importante destacar é da emenda 38. A emenda 38 ela prevê que apenas seriam objeto do parcelamento os débitos não inscritos em dívida ativa. E não parece fazer muito sentido a aprovação dessa emenda, justamente porque os débitos inscritos em dívida ativa são justamente aqueles que têm mais dificuldade na recuperação pelo Estado. Então, já que o próprio convênio prevê, considerando que esse débito inscrito em dívida ativa é um débito que, teoricamente, de mais difícil recuperação, é evidente a necessidade de que esses débitos possam ser, sim, incluídos no programa de parcelamento. Então, a gente defende também as emendas apresentadas sobre as questões do precatório. É importante que as empresas possam utilizar o precatório para a quitação do débito. No final das contas, é uma obrigação do Estado, então é apenas um encontro de contas, o Estado tem que pagar isso, deixa de receber. E, então, a gente defende a aprovação do projeto apresentado pelo governo, a gente defende a aprovação da emenda 32, inclusive de vossa autoria, que internaliza o convênio 76 de 2020, e a gente defende que seja aprovado com essas alterações. A alteração do precatório, a inclusão do precatório, do crédito acumulado de ICMS e com a rechaça da emenda 38. Obrigado, doutor Rodrigo. Agora vamos ouvir a representante da Associação Comercial do Rio de Janeiro, doutora Cheryl Berno. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Que bom estar discutindo o parcelamento, que bacana aí que vamos abrir possibilidade de pagar dívidas e ter caixa para o Estado. Isso é sempre uma coisa que nos une a todos
uma boa pauta. De tudo que foi dito, eu gostaria de falar, Priscila, cadê Priscila? Que o ICMS, a exclusão do ICMS da substituição tributária não faz sentido, porque no final das contas é quem deve o ICMS que tem que pagar, que está ou com essa dívida no Estado ou com essa dívida inscrita em dívida ativa. Então, portanto, tem que incluir sim o ICMS da substituição tributária, até porque é muito difícil separar isso, né? É muito difícil, quais os autos de infração aqui que são relativos à substituição tributária, e aí ainda tem discussão se é diferença, se não é, às vezes no mesmo auto tem tudo isso, então não faz sentido, desculpa aí, gente, mas não faz sentido excluir ICMS aí de alguma forma. ICMS, é qualquer ICMS. O outro ponto é a isenção de honorários. A gente sabe que os honorários são altos, que é muito difícil para as empresas pagar esses honorários da Procuradoria, é muito alto, é realmente um valor que eu acho que neste momento de pandemia, nesse momento difícil que a gente está vivendo para as empresas, é importante que se dê isenção mesmo dos honorários, a exemplo do que o governo federal fez em outros parcelamentos aí, em outros refis. Então, fica aqui o segundo pedido, o pedido de dispensa, de isenção total dos honorários aí incidentes sobre essas dívidas, porque quando vai para a Procuradoria, a gente sabe que tem a incidência e o acréscimo dos honorários, isso pesa demais, gente, demais, para as empresas. E um terceiro e último pedido, deputado Luiz Paulo, a todos que estão aqui, é realmente incluir a micro e a pequena empresa do Simples Nacional. A gente viu lá que tem emenda 42 que traz essa possibilidade, mas é preciso deixar muito claro a possibilidade da empresa que está no Simples Nacional, seja micro, pequena ou o próprio MEI, o microempreendedor, poder parcelar também, até porque, como até o doutor Fabrício disse aqui, seria uma discriminação contra, né, a maior parte das empresas, porque a maior parte é micro e pequena empresa, sim. Média, a gente não tem esse conceito, mas a gente tem aí o conceito de micro e pequena, e elas precisam ser privilegiadas, elas precisam ser diferenciadas, elas precisam ter este outro olhar, porque a maioria que quebrou é micro e pequena empresa, porque a outra até consegue se segurar. Então, 3 pedidos: incluir a substituição tributária, incluir a micro e pequena empresa e o MEI e isentar os honorários da Procuradoria. Muito obrigada a todas e a todos aí por essa convivência bacana, ainda que à distância, sintam-se todos beijados e abraçados. Obrigada, deputado. Em nome da doutora Ângela, a nossa presidente. Vamos ouvir agora o terceiro representante da sociedade civil, que é o representante da FEComércio, o doutor Gilberto Alvarenga. Bom dia, deputados. Bom dia a todos presentes. Acho que os aspectos jurídicos já foram muito bem ressaltados pelos representantes da Fazenda, da Procuradoria, e acho que o nosso papel aqui é, como representante da sociedade civil, trazer alguns aspectos práticos para essa questão. E aí, de início, já ressalto que é importante o parcelamento não só para a Fazenda, e aí para o Estado do Rio de Janeiro, no sentido da necessidade de arrecadação e de reforço de caixa nesse momento, mas também para o contribuinte, que já vinha numa condição econômica difícil antes da pandemia e essa condição foi amplificada com a pandemia. Então, é de interesse mútuo a realização desse parcelamento e, como representante da sociedade civil, eu fico muito feliz em poder participar desse processo legislativo referente à edição desse refis estadual. E aí, eu separei de forma breve aqui 2 pontos, que são pontos que eu considero importantes. Eu vi que algumas outras questões que a gente abordaria já foram muito bem debatidas, mas esses 2 pontos, acho que a gente não dá para deixar de mencioná-los. Primeiramente, eu acho que a questão do precatório é importante, a inserção do precatório. Os pagamentos de precatório acabam sendo modestos e essa oportunidade de aumentar esses pagamentos, ela pode ser salutar na medida em que também pode criar um estímulo a que o contribuinte realize a adesão a esse parcelamento. E aí, a ressalva que faço é que, concordando com a doutora Priscila Sacalém, de que
deva existir uma limitação até para que haja uma arrecadação do Estado. Então, o que a gente busca um equilíbrio entre um estímulo para que o contribuinte faça adesão com o pagamento precatório, mas que também traga ao Estado divisas, traga ao Estado imposto recolhido por meio dessa adesão. Então, seria uma adesão, aí, um pagamento parcial com os precatórios. E, da mesma forma, como foi dito anteriormente, acredito que o pagamento com saldo credor de ICMS também é importante. Temos empresas no Rio de Janeiro que são empresas que acumulam crédito de ICMS, ou seja, elas têm um custo, esse valor é pago por essas empresas e elas acabam não conseguindo dar vazão a esse valor, então é um valor a fundo perdido, como já disse anteriormente. Então, é importante, a partir disso, que haja inserção nesse refis do pagamento por precatórios e por saldo credor e do saldo credor de ICMS. Mais uma vez, ressalvando a necessidade de uma limitação desses pagamentos para que haja, a partir daí, um atendimento tanto do contribuinte quanto do Estado, e é esse último para fins de arrecadação. Um último ponto que eu acho que é importante, que já foi dito até anteriormente, é a questão da substituição tributária. Concordo que, a princípio, e aí foi muito bem colocado pela doutora Priscila, a princípio existe uma questão de legitimidade para pagamento, né? O responsável, quando faz o pagamento da substituição tributária, o faz em nome de um terceiro, o faz em nome de um contribuinte. No entanto, a gente tem situações de desdobramentos, tanto por autos de infração, e aí culminando com inscrição em dívida ativa desses valores, no qual aquele que inicialmente era responsável adquire a sujeição passiva plena, se assim pode ser dito, desse débito de substituição tributária, passando a ser cobrado judicialmente, a partir de penhoras de renda, penhora online e todo o trâmite de uma execução fiscal. Então, acho que nessas situações é importante propiciar a esse responsável que passou a ser o sujeito passivo único numa cobrança, que faça o pagamento, que possa realizar esse pagamento por meio de um refis aí, de uma forma mais adequada e mais competitiva até, né? Uma redução dos valores. Bem, eu acho que os pontos que a gente tinha a colocar seriam esses. Agradeço mais uma vez pela oportunidade da sociedade civil estar participando desse processo legislativo muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Um bom dia a todos. Obrigado. Queria ouvir agora a CEPLAG, doutor Paulo Inácio Xavier. Estava aqui, mas não estou vendo. Não, estou aqui. Por favor, doutor Paulo. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder contribuir de alguma forma. Tá? No que diz respeito ao substituição tributária, o contribuinte que recebe, muitas vezes, a mercadoria sujeita à substituição tributária, ele tem a obrigação que a lei impõe de conferir se houve a retenção do ICMS. Então, existem alguns casos específicos em que o contribuinte, apesar de não ser o responsável pelo pagamento, que ele é o substituído, ele, numa fiscalização, ele acaba sofrendo uma autuação por solidariedade. Então, fica, às vezes, difícil você dizer que, todas as vezes, quem está sendo executado pelo ICMS, com essa característica específica, não seja efetivamente o sujeito passivo que a lei atribuiu. Então, como você não consegue, em alguns casos, diferenciar, nada mais justo do que esse ICMS possa ser sujeito desse parcelamento especial. Até porque eu não consegui identificar no convênio essa proibição. Ponto. Número 2, no que diz respeito ao crédito de ICMS, que tem, principalmente que as empresas acumulam saldo credor de exportação, tem um ponto específico. Eu sei da necessidade, eu sei que muitas vezes isso impacta o caixa, eu sei muitas vezes que você é obrigado a reverter esse crédito, mas vamos pensar o seguinte, deputado.
Eu sou uma empresa exportadora do Rio de Janeiro e eu compro meus insumos de São Paulo. Quem recolheu o ICMS foi em São Paulo. Quem se beneficiou desse ICMS foi o Estado de São Paulo. Eu lanço na minha contabilidade. Ao exportar, eu não pago ICMS, mas esse ICMS fica na minha contabilidade. Então, o Estado de São Paulo se beneficiou do ICMS e o Rio de Janeiro que tem que devolver? Então, não é uma conta fácil de ser feita e não acho que seria apropriado nesse momento. Número 2, o precatório. Não vejo óbice nenhum de respeito ao precatório, desde que seja pelo valor total. Se for permitido que a empresa tenha uma redução e, em cima dessa redução, ele possa utilizar o precatório, no meu entender, isso pode ser considerado um incentivo fiscal, que é proibido no convênio e é proibido também na lei de recuperação fiscal. E o outro ponto são os honorários da PGE, que o convênio permite, não vejo problema nenhum. Acho que essa é um esforço que todos têm que ser feito, têm que fazer nesse momento. A cláusula 5ª permite a redução do valor dos honorários, então não vejo prejuízo para o Estado nesse momento. Pelo contrário, eu acho que é um impacto muito grande para o contribuinte. Às vezes ele tem que desembolsar à vista esses honorários. Eu acho que essa redução seria importante no momento em que a gente está vivendo. Então, são esses 4 pontos que eu gostaria só de expressar. Obrigado, doutor Paulo Xavier. Vamos ouvir agora, não sei se está aqui presente, o nosso presidente da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório. Não estando neste momento, chamar o representante da OAB, Maurício Pereira Fábio. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Em nome do nosso presidente Cristiano Bandeira, a gente agradece o convite e a oportunidade e se coloca à disposição para contribuir com o debate propositivo de ações aí que busquem a melhoria do ambiente econômico no nosso Estado. E eu não vou aqui ratificar tudo que já foi dito, mas, em linhas gerais, a nossa posição da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio de Janeiro, a premissa aqui estabelecida na nossa posição é a melhora do ambiente econômico no Estado do Rio, é a criação de confiança e condição de desenvolvimento de novos negócios e, sobretudo, ações que permitam o restabelecimento da economia em razão dos efeitos nefastos aí da crise da Covid. E, nessa perspectiva, a gente ratifica a posição da FIRJAN e da FEComércio, sobretudo com relação ao cabimento e à possibilidade de utilização de precatórios e de saldos credores acumulados, a utilização de depósitos judiciais para a quitação desses precatórios, e a gente rechaça o cabimento da proposição contida na emenda 38, na medida em que limitar, né, a adesão ao parcelamento a créditos não inscritos não enfrenta, talvez, um grande problema dos contribuintes do Estado, que é a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa. Então, em linhas gerais, essa é a nossa posição, e a gente se coloca à disposição, deputado, até para não reiterar, né, as manifestações que já foram colocadas aqui. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, doutor Maurício, representando a nossa OAB, e convido agora a doutora Marta Brito, representando o Sindilojas Rio. Doutora Marta, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu estou aqui acompanhada da doutora Elizabeth também, que estava em reunião, mas conseguiu aqui chegar. E estou representando, então, o Sindilojas e o CDL. Agradeço aqui a oportunidade de participação, agradeço também ao deputado Luiz Paulo, que está sempre aí pronto para defender os interesses tanto do Estado como da sociedade também, ele equilibra muito bem isso, né? E acho que as falas representam muito bem a fala da doutora Scherrio e da FIRJAN com relação ao aproveitamento do precatório, a inclusão das empresas do Simples Nacional que foram
devastadas com essa pandemia, né? O nosso centro do Rio aí é o maior exemplo de como reagiu as empresas optantes do Simples Nacional. A gente teve um fechamento aí enorme de empresas que já tinham débito também com o ICMS, porque a nossa economia já vinha ruim há muito tempo e só aumentou, só agravou com a pandemia. Então, não incluir as empresas do Simples Nacional, quando existe a possibilidade delas serem incluídas, eu acredito que seja a maior injustiça que o Estado possa estar cometendo aí com seus contribuintes, que geram empregos significativos para a nossa sociedade. Né? Com relação aos precatórios também, concordo plenamente com o que já foi dito, com a utilização dos precatórios da forma como foi colocado pela Firjan e pela doutora Scherril também, salvo engano, né? E com relação também à substituição tributária. Né? Porque quando o substituto não recolhe esse tributo, o substituído aí também entra como devedor e como executado numa ação, e geralmente também são as pequenas empresas que entram aí nesse sofrimento total que está sendo possuir um comércio, ser contribuinte do ICMS no estado do Rio de Janeiro. Então, no mais, doutora Beth, quer falar alguma coisa? No mais, eu aqui faço coro ao que já foi dito aí em prol do contribuinte. Muito obrigada a todos. Agradeço a doutora Marta Brito. Vou convidar agora o doutor Ricardo da Silva Nogueira, que representa a Unipec. Doutor Ricardo. Bom dia a todos. Queria saudar novamente, né, todos os participantes, agradecer ao deputado Luiz Paulo aí pelo convite, pela oportunidade de participar. Assim como disse a Scherril, é muito bacana, né, a gente ter a oportunidade, né, de eventos dessa natureza em que a Assembleia Legislativa, de fato, traz esse assunto para ser discutido aí com os representantes, inclusive, da sociedade civil. Eu vou ser super breve, eu não vou como ratificar tudo aquilo que já foi dito, dizer basicamente que a Unipec se alinha integralmente com as observações e os pleitos já apresentados aqui pelos demais representantes da sociedade civil. E queria apenas acrescentar um detalhe que talvez, já que não foi colocado, a Scherril, né, a representante da Associação Comercial, melhor dizendo, assim como a Marta lá do Sindilojas, fizeram destaque em relação à questão dos contribuintes, das micro e pequenas empresas, enfim. E a gente tem uma vedação no convênio, né, lá no inciso 4º da cláusula 6ª. Eu queria apenas acrescentar um ponto que não foi dito aqui, talvez já seja do amplo conhecimento do deputado Luiz Paulo, mas não custa aproveitar a oportunidade para reforçar. Independentemente da questão, na vedação nós temos um aspecto que eu considero tecnicamente importante, que é o seguinte, que existem contribuintes, em bom número, contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e que, por conta de terem ultrapassado o chamado sublimite, devem recolher a contribuição, devem recolher o ICMS de forma absolutamente idêntica ao contribuinte não optante. Então, se a gente segue a redação literal do que está lá na vedação, tira a possibilidade desse contribuinte, enquanto optante pelo Simples Nacional, de ter a oportunidade de parcelar o ICMS que foi calculado e que é calculado por força de lei, exatamente como qualquer contribuinte normal. Então, só acrescentar esse ponto aqui que eu considero importante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Nogueira. Antes da gente fazer a volta final ouvindo o Executivo, eu arguo se tem alguém da sociedade civil que queira ainda fazer o uso da palavra, porque na minha lista eu já esgotei. Não havia ninguém. Pergunta ao doutor Mauro Osório se ele está presente, da nossa assessoria fiscal. Não está. Pergunta ao deputado Eliomar Coelho se ele quer fazer uso da palavra, se ainda está presente, porque ele estava em deslocamento, acompanhando de carro. Não está presente. Arguo o deputado Márcio Pacheco, que está presente, se ele quer fazer o uso da palavra, para depois a gente passar para o Executivo novamente e concluir. Por favor, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo, primeiro eu queria agradecer
eu ouvi atentamente as apresentações, agradecer ao secretário Nicola Mittioni, a doutora Priscila, que fez aqui um apontamento tão importante na pessoa do nosso secretário Guilherme, que está acamado com Covid. Lembrando também que o Nicola, não sei se me ouve, estava aqui há pouco, também está com Covid. Então, surto palaciano, né? Eu quero agradecer, porque, em tempo, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência é um conhecedor dessa matéria, não só da matéria tributária, mas é um conhecedor dos temas que tratam sobre arrecadação de receitas para o Estado. E essa matéria vem há bom tempo, ela vem num momento em que o Estado se esforça, através da sua Secretaria da Casa Civil, da Fazenda, de Planejamento e da PGE, no intuito de buscar efetivas medidas que venham trazer recurso para o Estado do Rio de Janeiro. E mais, não só trazendo recursos, mas incentivando parcerias que são fundamentais, porque são aqueles que, por uma questão de desordem histórica, por várias questões, se endividaram, e por essa razão toda uma cadeia produtiva acaba também tendo problema. Então, medidas como essa não ajudam só a sanear as contas do Estado, ou ajudam a melhorar o ajuste da receita. Mais do que isso, medidas como essa ajudam, inclusive, o empresariado, que vai disponibilizar num outro momento mais emprego, mais receita para o Estado. Então, é um elo que não se rompe. E é nessa medida que Vossa Excelência propõe essa audiência pública pela Comissão de Tributação. Eu, como Vossa Excelência disse, presido a Comissão de Constituição e Justiça, já estamos fazendo análise de todas as emendas. Tenho certeza de que podemos fazer isso a várias mãos. Vamos fazer um bom projeto, um bom substitutivo, que vai, juntamente com as propostas aqui ditas e com o apoio de Vossa Excelência e da Casa, na pessoa do presidente André Siciliano, mais uma vez a Assembleia Legislativa vai ajudar o Estado do Rio de Janeiro a crescer e a melhorar a sua arrecadação. Então, quero agradecer, deputado Luiz Paulo, a Vossa Excelência e aos membros do Poder Executivo, Mauro Osório, um grande professor, que sempre ilustra com muito conhecimento o nosso tema. Agradecer ao amigo secretário Nicola, espero que já esteja melhor, e desejo melhoras ao Guilherme Mercedes também. A todos, um abraço. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Voltou à tela o nosso senador Mauro Osório. Então, passo a palavra ao nosso chefe da assessoria fiscal, por favor. Está sem som, Mauro Osório. Abre teu som. Bom, obrigado. Estava aqui acompanhando aqui o tempo todo, uma parte sem tela, e gostaria de dizer que eu acho que é uma iniciativa, quer dizer, que é importante, quer dizer, nessa busca aí de desesperada de receita que nós estamos no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, agora saíram os dados aí do CAGED de outubro, a gente perdeu quase 800 mil empregos aí com carteira assinada, então tem que ter a busca de receita, tem que ter a busca de planejamento de estratégia, e é claro que, ressalvadas aí todas as preocupações com o acordo de recuperação fiscal, que tem que ser revisto, mas que tem que ser feito, enfim, quer dizer, preservadas todas essas questões, eu acho que é uma medida bastante positiva e pode conciliar a entrada de receita para o Estado e também preservar a vida das empresas e de empregos nesse momento aí tão difícil. Enfim, aproveitar também, Luiz Paulo, quer dizer, nosso encontro aqui, convidar aí a todas e todos para a nossa reunião segunda-feira do Conselho, onde a gente está discutindo estratégias mais gerais sobre o Estado do Rio de Janeiro, e que vai ter, quer dizer, a participação, inclusive, aqui do nosso deputado Luiz Paulo, com seu projeto de lei aí sobre a questão do conteúdo local e das multas, né? Nós vamos apresentar uma nota técnica que foi feita aí pela assessoria fiscal, e a reunião vai ser uma reunião com deputados federais, estaduais, todos os reitores de universidade pública, economistas, e nós vamos estar apresentando a nota técnica da assessoria fiscal, presidida aí pelo André Siciliano. Essa reunião, segunda-feira, 10 horas, todas e todos estão convidados,
seja para participação, quer dizer, online, seja pela TV Alerta, que vai ter divulgar, enfim. Então, sinteticamente, é isso, Luiz Paulo, só preservar o acordo, preservar a questão legal, e é uma medida que merece nosso apoio. Obrigado, economista Mauro Osório. Antes de passar aqui ao Executivo, especificamente a nossa Secretaria de Fazenda e a Procuradoria, né, porque tem questões novas que foram levantadas para a gente fazer o encerramento, eu queria só fazer aqui algumas poucas observações. Tá? Eu presido a Comissão de Tributação. Não faço parte da base do governo. Faço parte daquela minoria que, na maioria das vezes, esperneia, mas perde. Mas eu tenho um pacto comigo mesmo que eu não admito que se arranhe o regime de recuperação fiscal. Chega de problemas. Porque se não renovar o regime de recuperação fiscal, em outras bases, não nas bases anteriores, né, deputado Mauro Osório, a gente tendo que estruturar uma matriz insumo-produto, um sólido banco de dados, um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, metas mais claras, para a gente ter um projeto de Estado e não de governo, baseado na axiologia, como a gente tem andado até hoje, né? E 10 anos para fazer essa recuperação fiscal. Então, diante disso, eu, na minha análise, eu me prendo muito ao que está escrito no convênio. Eu não interpreto, mesmo discordando. Em relação à micro e pequena empresa, o convênio é claríssimo na cláusula 6ª, inciso 4º. Não se aplica ao contribuinte optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Vedação do que está disposto neste convênio. Está escrito, infelizmente, acho uma lástima, mas está escrito, esse é o meu ponto de vista. Quanto à substituição tributária, eu mesmo produzi uma emenda para incluir a substituição tributária. Sei que o tema é complexo. Imaginei que, na regulamentação, o governo poderia dizer o que pode ou não pode. Mas é a minha interpretação. Sei que não é um tema fácil, né? Porque é a cadeia de sucessão da própria substituição tributária e, realmente, depois você identificar quem é o sujeito passivo. Em relação à isenção dos honorários da douta Procuradoria-Geral do Estado, quem vai falar sobre isso é ela. Até porque isso tem previsão legal. Mas quem vai falar, acho justo, mas é a Procuradoria que vai falar sobre isso nessa reunião. Quanto aos precatórios, eu, particularmente, trago uma amarga experiência sobre esse tema. Amarga experiência de refis anteriores, quando houve permuta de ICMS de créditos por precatório. Até porque esses precatórios são valores estimados e, na hora de trazer a valor presente, a maioria das vezes eles chegam superavaliados, gerando perdas significativas para o Estado do Rio de Janeiro. O que eu mais quis e não consegui, até porque é difícil fazer isso, a Assembleia não tem nem conteúdo para isso,
mas a Fazenda não fez, a Procuradoria não fez, era pegar o último refis e passar um pente fino nos valores dos precatórios que foram trocados por dívida ativa. Eu tenho certeza que, se passasse esse pente fino, pelo menos a gente ia encontrar erros superiores, doutora Cláudia, a R$500 bilhão. Ou erros ou dolo. O Estado das Alagoas fez essa experiência. Olha a dimensão do Estado das Alagoas. Revendo um refis de precatório versus dívida ativa, porque ele está no regime de recuperação fiscal, constatou 300 milhões. 300 milhões. Então, se esta cláusula do precatório, vai ser necessário que o governo mande uma sugestão de subemenda, ou para mim, ou para o Márcio Pacheco, tanto faz, para chegar na minha mão, vai chegar na mão do Márcio Pacheco, ou vice-versa. Porque eu, particularmente, não vou propor nenhuma emenda sobre isso, nenhuma subemenda, porque as emendas já existem aos quilos. É preciso dar algo formal, né? Porque é constitucional de direito que os municípios recebam suas contrapartidas de 25%. E que realmente também se cumpra a legislação infraconstitucional dos percentuais que vão para cada um dos fundos que tem previsão de entrada de ICMS. E só faltava essa, né? A gente está discutindo um PEP, e no final das contas, em vez de aumentar a receita, a gente vai aumentar a despesa. Aí é melhor se enforcar em praça pública. Dito isso, agora vou inverter a ordem. Vou passar primeiro para a nossa Procuradoria, para fazer as considerações finais sobre as questões que foram colocadas pela sociedade civil, e depois pela Fazenda, e vou encerrar. Procuradoria, quem volta a falar? Doutor Fabrício. Deputado, doutor Fabrício, está aí? Pois não, doutor Fabrício. A palavra é sua. Vamos lá. Eu vou levantar aqui 3 pontos, deputado. O primeiro é em relação à emenda 38, que é a questão da dívida ativa, que acho que foi batido pela maioria dos falantes, digamos assim. Assim, a Procuradoria não tem, em princípio, nada contra. Não há limitação no convênio e também não há nenhum tipo de... Geralmente, os refis, evidentemente, eles envolvem questões relacionadas à dívida ativa. Com relação ao Simples, como o senhor bem adiantou, a gente, infelizmente, como eu falei, a gente não pode admitir a emenda 42. Por quê? Porque há uma vedação expressa do convênio. E essa vedação expressa do convênio, ela existe porque as empresas já haviam sido beneficiadas pela Lei Complementar 174 e por algumas resoluções lá do Conselho Geral. Ou seja, se houver algum problema em relação à arrecadação dessas empresas, elas têm uma via para se beneficiar aí por conta do período da pandemia, tá? Via essa que não pode, evidentemente, ser acumulada com o refis. Então, essa foi a lógica em relação à ausência das empresas optantes pelo Simples, tá? Em relação aos honorários, mais uma vez, né, é uma questão que está prevista expressamente no convênio. Há uma redução, a Procuradoria não se opõe à redução, mas é uma questão que está prevista expressamente no convênio. Lembrando que parcela dos honorários só que compõe aí a parcela dos honorários compõe uma forma da Procuradoria sobreviver, ou seja, compõe aí um fundo em que a Procuradoria faz aí os seus investimentos, de forma que, em estando prevista no convênio, em estando prevista por lei,
abrir mão dos honorários seria como renunciar à receita e seria também algo que poderia, que ao ver do Conselho de Supervisão Fiscal, poderia trazer algum problema em relação ao regime de recuperação fiscal. Lembrando que no regime de recuperação fiscal é muito rígido. Lembra um pouco a época em que o FMI estava no governo federal. Eles olham efetivamente o Diário Oficial diariamente. Tem um representante do Tribunal de Contas, um representante da Secretaria do Tesouro Nacional, que olham isso com lupa e qualquer coisa eles oficiam à Secretaria de Fazenda, né? Então, assim, eu acho que a questão da substituição tributária é melhor que a Priscila enderece, né? Mas, em relação à dívida ativa, assim, a emenda 38 não estamos vendo maiores problemas. Em relação ao Simples, infelizmente, há uma vedação expressa no convênio, e em relação aos honorários, há, ao contrário, uma previsão expressa no convênio, de forma que não é dado ao Poder Executivo abrir mão dessa receita. Era mais ou menos as observações que eu queria fazer, deputado, fico inteiramente aí à disposição para maiores questionamentos. Muito obrigado, doutor Fabrício, representando a Procuradoria, e agora a doutora Priscila Sacalém, representando a Fazenda. Obrigada, deputado. Bom, referendar aí a fala do doutor Fabrício no que diz respeito às empresas do Simples Nacional, deputado, e também tendo em mente que são empresas que têm um regime especial que engloba todos os tributos, os estaduais e municipais e também os federais, e são administrados, os optantes do Simples Nacional, pelo Ministério da Economia e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Temos, então, a Lei Complementar 174 de 2020, de 5 de agosto de 2020, que mais precisamente fala sobre a concessão para os optantes do Simples de uma forma de regularizar os seus débitos tributários, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro tem ciência que esses são a maioria dos contribuintes, né? A maioria dos empresários brasileiros são optantes do Simples Nacional, mas em razão da vedação do convênio e também da existência de uma previsão de uma lei nacional que trata do tema, estamos absolutamente tranquilos em dizer que não se aplica, sim, o nosso programa especial do Estado a empresas do Simples Nacional. Queria trazer um tema novo, que não foi falado antes, mas que é muito importante só para a gente firmar o entendimento. Tem duas emendas, a 17 e a 36, que destinam recursos de arrecadação do programa para o Rio Previdência. É muito importante deixar claro aqui, deputado, que apesar de louvável, a gente sabe que a Previdência, os nossos aposentados e pensionistas são que sofrem bastante aqui no nosso estado e realmente merecem todo o nosso cuidado e atenção, mas é só porque receita de imposto ela não pode ser vinculada. Isso é um princípio básico da natureza jurídica de imposto. Então, essas duas emendas também não podem ser aceitas só por esse motivo. Por fim, dizer que não falamos sobre direitos creditórios, mais especificamente de créditos acumulados de ICMS, que foram levantados aí pela sociedade civil organizada, porque não existe nenhuma emenda ao projeto de lei que trate especificamente de crédito acumulado. As emendas que tratam sobre esse assunto trazem precatórios e direitos creditórios transitados em julgado. Mas falando um pouquinho de crédito acumulado de ICMS, a gente entende essa demanda do mercado, ninguém mais do que a Cefaz sabe que esse é um problema crônico do Estado do Rio de Janeiro, diversos regimes especiais e diversas operações dos contribuintes do Estado do Rio de Janeiro geram crédito que ficam lá no balanço do contribuinte, sim. E para isso, senhores, a Secretaria de Fazenda e também em nome da Procuradoria, gostaríamos de dizer que estamos estudando medidas perenes para o escoamento desse crédito, né? A gente tem que deixar aqui claro que, como já foi falado anteriormente, o refis é um tiro curto de ingresso no caixa de receita. E a gente não pode resolver um problema tão complexo e tão antigo como o acúmulo de crédito
com uma medida simples como essa. Então, o Estado do Rio de Janeiro está buscando aí, já tivemos em uma audiência, em uma reunião virtual, também com a presença do Tribunal de Justiça, em um projeto de lei que a gente está estudando para a transação tributária, a exemplo do que foi feito na União, e aí, deputado Luiz Paulo, já fica aqui a nossa disposição para a gente falar sobre esse assunto em uma futura audiência pública, que vai ser de importante participação da sociedade do parlamento, eis que se trata de um projeto de lei. E também existem algumas outras medidas sendo estudadas pela Secretaria de Fazenda para, junto com toda a legislação que já versa sobre esse assunto, de utilização de saldo credor acumulado, como a resolução da Cefaz número 720, lá no anexo 20 da parte 2, se eu decorei direitinho, mas a gente tem na nossa legislação a previsão de como esse crédito pode ser escoado e também estamos estudando uma forma que vai ser boa para todos, né, de escoamento desse crédito, que é a utilização de créditos acumulados de ICMS em projetos de infraestrutura. Então, deputado, sobre os créditos acumulados, deixar claro que o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda, tem plena convicção desse problema crônico, mas nós entendemos que nesse momento de tiro curto, de medida pontual, que é o refis, e não uma medida perene, não é o fórum adequado para essa utilização, tá certo? Eram essas as considerações que a gente gostaria de fazer e também colocar a Secretaria de Fazenda à disposição para o que for necessário. Muito obrigada e parabéns novamente pela iniciativa do Parlamento. Bom, queria agradecer a presença de todas e todos. Eu acho que foi uma audiência pública proveitosa, vai dar bastante substância ao deputado Márcio Pacheco, que eu vou passar a palavra para o senhor encerrar, para preparar lá o substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou sugerir a ele também uma proposta, ter bastante versões diferentes, né? E isso pedir também ao nosso presidente para que traga o projeto à pauta na semana que vem, né? Para dar tempo da gente produzir esse substitutivo. Até porque a semana que vem já é uma das últimas. Se não me engano, será... Hoje é a última semana. O Parlamento vai entrar em recesso, possivelmente, dia 17 de dezembro, com a votação da redação final da LOA de 2021. Isso não quer dizer que a talante do presidente não possa ter convocações extraordinárias, mas esse é o ritmo. Queria lembrar, puxando a orelha do Poder Executivo, doutor Ricardo, que o regime, a emergência financeira que vive o Estado termina em 31 de dezembro de 2020, tem que ser renovada. E o Executivo não mandou projeto de lei sobre essa matéria, cochilou. Mas a gente já apresentou esse projeto. Porque se não tem o regime renovado, você entra 21, né? sem a renovação da crise fiscal, que é uma das... O regime está sendo apreciado pelo Tribunal de Contas da União amanhã. Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. Quando você foi se inscrever no regime, você teve um decreto do então governador em exercício, Francisco Dornelles. Este decreto depois foi transformado em lei, reconhecendo a calamidade pública fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E esta calamidade pública fiscal veio se renovou por 3 anos. Quando entrou o governador Wilson Witzel, a mensagem que veio foi para renovar por mais 3 anos, mas decidiu o parlamento que renovaria por 1
exatamente para saber se ia renovar ou não o regime de recuperação fiscal. Então, a calamidade pública na gestão financeira, ela termina em 31 de dezembro de 2020. Então, o Executivo deveria ter mandado uma mensagem para renová-la por mais prazo. Mas, como não mandou, nós apresentamos esse projeto, já estamos pedindo pauta também para a semana que vem, porque é essencial para o Executivo. Nós chamando a atenção que esse controle deveria ser do Poder Executivo, e não do Parlamento. Mas, agradecendo a presença de todas e todos, passo a palavra para o deputado Márcio Pacheco, que, como líder do governo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, faz o encerramento da reunião. Deputado Luiz Paulo, quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência. É um projeto que recebeu muitas emendas. Vamos debater, o governo faz os seus apontamentos, a casa, obviamente, também, e creio que essa discussão foi muito, muito importante, com qualidade. Eu quero agradecer a todos os assessores que, de forma muito consistente, apresentaram esse projeto, tanto da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria, os demais técnicos, nosso professor Mauro Osório, o procurador Fabrício, a doutora Priscila, o doutor Marcelo, Gilberto, Ricardo, enfim, Maurício, Natália, Cherio, mas agradecer especialmente ao secretário Nicola, que tem se debruçado muito nesse projeto. Né? Foi um pedido do governador em exercício Cláudio Castro, que também tem se empenhado nas medidas de recuperação do Estado, tem sido uma pauta, uma bandeira cotidiana do governador, por isso o meu agradecimento também ao governador Cláudio Castro, ao secretário Mercedes e ao procurador-geral do Estado, Bruno Dubê, que também tem se empenhado. Enfim, deputado Luiz Paulo, nos cabe agradecimento e, obviamente, a matéria vindo à pauta na próxima terça-feira, nós vamos, com responsabilidade, continuar ajudando o Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Márcio Pacheco. Está encerrada a nossa audiência pública. Um bom dia a todas e todos.